Marketing Voices. Marketing Voices. Marketing Voices. O podcast de marketing e de experiência do cliente para você ter insights surpreendentes no seu dia a dia. Marketing Voices. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast do Grupo Marista, o Marketing Voices. E eu sou a Carol Cristo, a jovem aprendiz do Grupo Marista. Grandes vozes do marketing e experiência do cliente passarão por aqui, trocando ideias e debatendo sobre os trending topics desses temas. Tudo isso para te inspirar e te ajudar nos desafios do dia a dia. Então, fique com a gente e não deixe de nos seguir. Ainda tem muito conteúdo interessante pela frente. Partiu? Marketing Voices. Marketing Voices. Marketing Voices. Nesse terceiro episódio do Voices, teremos o tema Incentivo à cultura da doação dentro das empresas e perguntas como: por que incentivar a solidariedade dentro das instituições é tão importante? Quais os benefícios de trabalhar em uma empresa que traz esse tipo de ação? O quanto isso ajuda na percepção positiva da marca entre os seus clientes? E muitas outras perguntas. Para conversar com a gente hoje, trouxemos a Mayara Kozowski, que é professora de marketing na PUC Paraná, e Rodolfo Schneider, que é gerente de engajamento e mobilização de recursos da educação básica do Grupo Marista. Para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu convido a professora Mayara para falar um pouquinho sobre o incentivo à cultura de doação dentro das instituições e o impacto positivo que isso traz para as marcas. Professora Mayara, qual o papel da empresa no incentivo à cultura de doação e quais são os benefícios disso para a sociedade? Oi, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão interessante, num bate-papo aqui tão legal. Então, quando se fala em cultura de doação, por mais que não pareça de início, mas nós estamos falando sobre marketing social nesse caso. Porque geralmente, o marketing é visto como um vilão, muitas vezes pelas pessoas, de uma forma muito pejorativa até mesmo, como uma área que só pensa nas vendas ou no lucro por si mesmo. E não é bem assim. Então, o marketing social é justamente a aplicação de princípios do marketing tradicional e com um intuito maior, que seria o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Nesse caso, o marketing social ele é usado para muitas frentes diferentes, Então, a gente pode pensar em causas de fome, pobreza, ou baixo acesso à educação, baixo acesso à saúde ou a qualquer serviço social. O marketing social também é utilizado em relação às causas de danos ambientais, como poluição do ar, ou até mesmo em acidentes, causas de aquecimento global, problemas de saúde. Então, se você pega, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, ele utiliza, nesse caso, o marketing social. Então, se pensando em marketing, e aí, na questão ali do papel da empresa no incentivo à doação, à cultura da doação, ele tem o intuito de justamente promover a mudança. Então, o marketing ele vai se adaptar à cultura de cidadãos, de uma sociedade, ele vai ter que mudar planejamentos, ele vai ter que repensar cor, voz, mudar o que for necessário para realmente mudar a qualidade de vida das pessoas para melhor, Então, nesse sentido, o papel da empresa no incentivo à cultura de doação, ele é crucial e principal, porque é somente a empresa que ela tem ferramentas possíveis para angariar pessoas e promover essa mudança. Se pensar na cultura de doação vindo por parte da empresa, é um papel de extrema importância e relevância para a sociedade como um todo. Bacana! E você acha que esse tipo de iniciativa impacta positivamente na imagem da empresa? Com certeza, esse tipo de ação vai causar uma imagem positiva perante a sociedade. Obviamente que as empresas têm que fazer isso de forma transparente, de forma honesta, Então, eles não podem simplesmente fingir que estão promovendo determinadas ações. Isso tudo tem que ter muita autenticidade, Ele tem que ser visto de forma fidedigna ali, se propor
realmente cumprir aquilo que está fazendo, né? É uma questão de congruência, de consistência entre falar e fazer. Nesse caso, mesmo que qualquer marca, geralmente ela é associada a produtos ou serviços, tem havido uma percepção muito grande, crescente, né, de que os princípios de uma marca são relevantes também para outras entidades, né, como pessoas, lugares, ideias e assim por diante. E nesse sentido, com certeza os consumidores preferem comprar produtos ou contratar serviços de empresas que sejam éticas e socialmente responsáveis, né, que prezem pela sociedade como um todo. Nesse caso, a imagem que se forma é positiva, principalmente porque se propõe aqui quase que uma estratégia de diferenciação. A empresa utiliza um recurso ali exclusivo, de uma ação exclusiva, que vai promover benefícios exclusivos e com isso a imagem gerada ali é positiva. E para encerrar, professora, qual a relação desse tipo de campanha com o propósito da instituição? Em relação ao propósito da empresa, primeiro é preciso pensar qual que é o propósito realmente da organização. Sempre que eu falo em propósito, eu penso na seguinte situação. Se a empresa, se a organização, ela deixasse de existir hoje, como que ela faria falta para a humanidade, né? Será que ela faria falta? Então, a primeira questão é, se a empresa, se a organização tem um propósito bem claro, esse tipo de campanha, se ele também tiver um propósito bem claro que vá de encontro ao propósito organizacional, existe uma relação muito firme, muito forte, né, entre um propósito e outro. Porque, além da função de utilidade, realmente de promover bem-estar social, os indivíduos, eles também se sentem parte de um todo, né? Então, eles se sentem úteis e ajudam a marca como um todo. Aqui existe uma relação de troca, né, em que uma sem a outra não poderia ocorrer. Então, pense assim, um indivíduo ele pode fazer a doação, participar de programas de caridade de forma realmente individual. Mas quando a gente traz isso para um nível organizacional, a esfera aumenta, né, a amplitude de tudo isso aumenta. Então, é bem importante pensar nessas diretrizes organizacionais e pensar quais os aspectos que vão de encontro realmente do indivíduo com a instituição, né? Dessa forma, então, se tem mais benefícios aí, tanto imediatos quanto a longo prazo, e um reforço cada vez mais positivo, né? Tanto para o indivíduo quanto para a organização. Muito legal! Agradecemos imensamente a professora Maiara por ter aceitado o nosso convite. Bom, agora eu gostaria de convidar o Rodolfo para conversar um pouco sobre um projeto que tangibiliza todo esse tema que estamos falando hoje, que é o projeto do Amigo Marista. Bom, Rodolfo, para iniciarmos, você poderia fazer um resumo geral do que é o projeto Amigo Marista? Há quanto tempo ele existe e qual é o seu objetivo? Claro, é um prazer falar sobre esse programa que tanto nos orgulha. O Amigo Marista ele foi inspirado nas boas práticas de mercado de empresas como Santander, Unimed, Gerdau, entre outras, e que utilizam de programas similares para estimular os seus colaboradores sobre a cultura da doação. Existe desde a década de 90 a possibilidade de pessoas que declaram pelo formulário completo destinarem parte do imposto de renda para projetos sociais da infância e da adolescência, entre outros, né? Apesar de existir há mais de 30 anos isso, o que se percebe é que existe um profundo desconhecimento da sociedade em geral em relação a isso, a ponto de 30 anos depois, menos de 3%, né, dos contribuintes que teriam essa possibilidade fazerem a destinação de recursos para os fundos da infância. Nesse sentido, várias empresas se organizaram para que elas pudessem, de alguma forma, estimular essa cultura da doação. E nós fomos uma delas, né? Então, lá em 2018, a gente lança o primeiro programa e chegamos agora em 2022 na sua 5ª edição, né? Para que se tenha uma ideia, assim, do quanto que isso tem representado ao longo dos anos, né? Ele conseguiu mobilizar diversos colaboradores, né? Já foram mais de 1.500 doações feitas por doadores ao longo desse período, que representaram investimentos da ordem aí de quase R$600 mil nesses anos, de recursos diretos que vieram dos colaboradores. Mas posso citar também os benefícios indiretos, né? Além desses colaboradores disseminarem essas práticas, né, para conhecidos, para pessoas do seu relacionamento, outras empresas vinculadas ao universo marista fizeram aportes da ordem de R$1,5 milhão, assim, porque souberam do programa, etc., e se aproximaram e tiveram interesse de apoiar projetos sociais na área de educação. Então é dentro desse contexto que o Amigo Marista nasce, né?
Um contexto em que visa aproximar os nossos colaboradores das causas e permitir com que eles possam considerar a possibilidade de apoio, seja através da destinação de parte do imposto de renda, seja através de uma doação que a gente chama de coração, em que eles podem destinar o valor que desejarem, em condições muito especiais, assim, porque esse é um ponto importante do programa também. Como forma de estimular com que essa cultura aconteça, essas doações elas precisam ser feitas até o último dia útil do ano. E aí, também seguindo as boas práticas de outras empresas que têm programas similares, o Grupo Marista antecipa esse valor para o colaborador e ele tem a oportunidade de escolher a forma como ele vai ser cobrado posteriormente em folha de pagamento. E se ele declara pelo formulário completo, podendo destinar parte do imposto de renda, isso quer dizer na prática que muitas vezes ele, em algumas situações, vai ter recebido a sua restituição quando ele tiver imposto a restituir, ou vai ter imposto a pagar e vai ter um valor a menor assim para ser descontado, fazendo com que ele tenha também esse benefício de alguma forma, Então, é um programa que estimula a cultura da doação, criando facilidades, dando visibilidade para essa questão, beneficiando projetos que a gente tem como ter clareza, visibilidade de onde os recursos vão ser alocados e fazendo com que a gente possa avançar com os projetos sociais, com recursos que estão disponíveis por aí e que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento de que poderiam apoiar desta forma, Então o programa traz todos esses benefícios, E esse é o seu principal objetivo mesmo, Estimular a cultura da doação, aproximar os colaboradores do Grupo Marista e demais públicos também das causas sociais com as quais o grupo trabalha e motivar com que esse movimento possa crescer e a gente de alguma forma incidir sobre o aumento e ampliação desses recursos para a melhoria dos grandes desafios nas áreas de educação e nas áreas de saúde também. Que demais, Rodolfo! E qual o sentimento dos colaboradores ao saberem que eles fazem parte de um projeto tão inspirador como esse? Como acha que eles se sentem ao verem os resultados sendo atingidos com as suas doações? É muito bacana mesmo, Nós também ficamos muito empolgados com esse projeto e indo para a sua questão, sobre o sentimento dos colaboradores, o curioso é que quando a gente implementa o programa lá em 2018, a gente havia feito pesquisas e também identificado que por mais que as escolas sociais existissem há mais de 60 anos em algumas localidades, como por exemplo o Marista Escola Social Lar Feliz lá em Santos, existia naquele ano, e de alguma forma a gente está ajudando a dar mais visibilidade, um profundo desconhecimento dos colaboradores em relação a essas escolas sociais e certamente da sociedade em geral também. Então, o programa também atendeu a esse objetivo, de dar mais visibilidade para as escolas sociais e do belo trabalho, de ofertar uma educação gratuita e de qualidade para pessoas que, na maior parte, estão abaixo da linha da pobreza e uma parte muito significativa, cerca de 17%, abaixo da extrema pobreza. Então, são projetos que beneficiam claramente aos mais necessitados, a pessoas que muitas vezes estão aí nas estatísticas como pessoas que não sabem se vão conseguir se alimentar com as 3 refeições ao longo do dia e que muitas vezes, esse é um ponto importante, além da educação gratuita de qualidade, as escolas muitas vezes são a principal referência de uma alimentação de melhor qualidade para esses públicos, garantindo assim com que o processo de aprendizagem também seja mais qualificado também por esse motivo. Então, quando os colaboradores se veem fazendo parte de movimentos como esses, que estão melhorando a sociedade, que estão garantindo uma educação de muita qualidade para pessoas que podem, a partir dessa educação, imaginarem projetos de vida muito ambiciosos e que vão fazê-los quebrar essa crença limitante e fazer com que eles possam buscar sonhos grandes assim, em relação ao que eles desejam para a sua vida profissional e pessoal, é uma alegria para eles, naturalmente. Eles acreditam que, de fato, estão fazendo parte de melhorias para a sociedade de uma maneira muito concreta. Legal, e você concorda que esse tipo de iniciativa impacta positivamente na imagem de marca da empresa? Sem dúvida, eu acredito que além de ajudar a construir uma sociedade com igualdade de oportunidades, mais justa e de alguma forma equitativa, transformar projetos de vida de crianças e jovens que muitas vezes estão numa condição de vulnerabilidade, mas essa é uma situação que pode ser modificada. Eu acho que isso faz bem para a imagem da empresa e para os negócios também. Incrível, Rodolfo! Muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Agradeço aí pela oportunidade que vocês nos dão de disseminar esses programas como esses, E ficamos aqui à disposição para outras pautas relacionadas a essa temática, tá bom? Um forte abraço aí.
Bom, pessoal, esse foi o terceiro episódio do Marketing Voices, o podcast de marketing e experiência do cliente do Grupo Marista. O Marketing Voices é uma iniciativa do projeto Universidade do Marketing. Realização Grupo Marista.